Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Na terça-feira passada nós retornamos a falar sobre recursos energéticos não renováveis. Se você gosta de saber sobre a capacidade do seu país, tanto de reserva quanto de produção desses bens finitos e também os outros renováveis, assista o vídeo até o final, participe conosco desse canal, incentive o seu prosseguimento com os seus likes, com as inscrições, com incentivo de vocês a novas inscrições. Comentem com a gente, deem ideias, motivos para os nossos debates, enfim. O nosso Brasil está sendo dilapidado, né? Vocês sabem disso. Tanto faz os recursos energéticos renováveis ou não renováveis estão sendo dilapidados. Não tem realmente uma política segura para que as futuras gerações tenham garantidos esses recursos para a sua sobrevivência. Falar em sobrevivência repetindo, né? O canal para sobreviver precisa de vocês. Então vocês já sabem todas as atividades, tudo que podem fazer para turbinar o canal do Vetor Elétrico. Terça-feira passada nós falamos sobre petróleo. Petróleo é um recurso energético não renovável. Por quê? Porque tem data para acabar. Tem data para acabar. Quem vende petróleo, quem lucra, quem enriquece cada dia mais com petróleo, não quer dizer para você, nem para mim, nem para ninguém, qual a data. Eles têm essa ideia. Mas eles querem manter o mundo preso a esses recursos finitos enquanto puderem. Enquanto tiver uma gota que dê lucro, eles vão continuar furando o planeta e tirando o óleo de pedra. Né? Nós falamos que os recursos energéticos não renováveis são aqueles que a natureza não coloca em tempo hábil para gerações atuais e futuras usarem. Ela não repõe. Ela levou milhares de anos para fazer petróleo, assim como o gás, que é disso que nós vamos falar hoje. Na verdade, energéticos, eu queria, pelos acontecimentos que estão rolando no Brasil, eu gostaria muito de falar de água, por causa da capitalização, entre aspas, da doação do setor elétrico brasileiro, e foi água junto. E eu gostaria de tocar esse assunto com vocês, mas vamos deixar para terça-feira, para outra terça-feira. Não garanto a terça-feira que vem, apesar de estar coçando aqui para falar sobre isso, mas para a gente dar prosseguimento, né, para dar sequência aos recursos energéticos não renováveis, nós vamos falar assim, de maneira muito rápida, do gás natural. Né? O gás natural, ele foi considerado um estorvo, ele foi considerado um problema. Até no século XX, ele foi considerado um problema. Por quê? Porque ele dava muito trabalho para a extração do petróleo, que normalmente na extração do petróleo encontrava gás. Mas o gás representava o quê? Perigo, vazamento, explosão, fogo. E muito trabalho, muito investimento para controlá-lo, para impedir que ele causasse problemas. Esses problemas que a gente falou. Né? No entanto, veja só, a partir da década de 80, de 1980,
começaram a enxergar no gás natural um produto que podia ser consumido. Aí o que aconteceu? Aconteceu que o patinho feio da indústria petrolífera, de repente se transformou num belo cisne, né? E hoje, se vocês forem ver as matrizes energéticas dos países desenvolvidos, vocês vão ver que logo depois do petróleo, vem o gás natural. Como eu já disse para vocês, a matriz energética mundial é suja. Ela produz, ela queima, ela usa, ela transforma produtos energéticos não renováveis, altamente poluentes, não é? Que atacam a camada de ozônio, jogam CO2 na atmosfera e atacam a camada de ozônio, contribuindo com isso para o aumento do efeito estufa, que vocês já sabem toda a cadeia aí, do aumento da temperatura do planeta, da possibilidade do derretimento das calotas polares, da elevação dos níveis dos mares, sumiço de áreas fronteiriças de países, de ilhas. Olha só o que causa no planeta o consumo desses elementos. Porque na cadeia de consumo nós temos petróleo, gás natural e carvão mineral, que é finito também. Né? Então, olha só, entre 1973 e 2007, a produção mundial mais que dobrou. Passou de 1,227 bilhões de metros cúbicos para, veja só, de 1 bilhão para 3 bilhões, 31 milhões de metros cúbicos, de acordo com um estudo publicado pela AIEA, que é a Agência Internacional de Energia, em português EIA, não, em inglês, né? Eu que já falei Agência Internacional de Energia, mas a sigla em inglês é IEA, e isso ela publicou em 2008, que disse que passou de 1 bilhão 227 milhões de metros cúbicos para 3 bilhões, mais de 3 bilhões de metros cúbicos. Então, como eu disse para vocês, de estorvo, o gás natural passou a ser um grande negócio. E normalmente os grandes negócios poluentes, né? Naquele tempo ele manteve a terceira colocação na matriz mundial, naquele tempo, isso lá quando publicou esse estudo, 2008, nós estamos em 2021, hoje o gás natural, basta a gente ver a produção e o consumo mundial, ele está na segunda posição. Ele passou o carvão mineral, né, que era um grande produto consumido no mundo. Ele foi ultrapassado pelo gás natural. No mesmo período, nesse período citado por esse estudo, a evolução do gás natural no Brasil foi muito expressiva também. O Brasil acompanhou. Depois nós vamos ver rapidamente, ao final, a colocação do Brasil, né? Nós temos uma estatística que nem sempre são fáceis de fazer. Nós temos uma de 2007 e temos uma de 2015, a colocação da produção do gás natural nos países, tá? Então, o Brasil passou de 200 milhões de metros cúbicos para 11 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos. É muita coisa, não? E quem é que está por trás disso? Uma grande empresa estatal, a Petrobras, que o governo ora está cortando, está dilapidando, está entregando aos poucos
né? Como se você tivesse sua casa e quem passasse na rua visse a caixa da tua casa, as janelas, as paredes, as portas, etc. Mas não conseguem ver que lá dentro da tua casa você já se desfez do sofá, já se desfez da geladeira, não é? Já se desfez das camas às vezes, certo? Aparentemente está aquele imóvel bonito até, mas lá dentro praticamente não tem muita coisa. Não quero dizer que dentro da Petrobras não tenha muita coisa, tem porque ela é muito grande. Como eu disse para vocês um dia, o buraco que esses políticos cavam para as empresas estatais brasileiras e para o país em si é muito grande. Mas só que o país é muito maior que a capacidade deles de destruírem-no. E por isso o Brasil ainda não caiu no buraco, certo? Olha só, isso aí eu estou falando, saiu de uma produção de 200 milhões de metros cúbicos para 11 bilhões e 300 milhões de metros cúbicos. Né? Isso aí também foi um dado publicado em 2008. Sabe qual o percentual que representou esse aumento? 5.600%. 5.650%. Quando que se pode colocar numa estatística, numa empresa, uma produção, rendimento de uma empresa, que de repente passe de um determinado patamar e aumente 5.650%. Que foi o caso, né? 200 milhões para 11 bilhões. Foi isso que o Brasil aumentou na sua produção de gás natural. E o gás natural representa, em muitos casos, uma alternativa para o petróleo. Em muitos casos onde você usa petróleo, você pode usar o gás natural. Por exemplo, para a produção de energia elétrica, você pode, para aquecimento, você pode usar gás natural. Certo? Fernando Henrique foi um que incentivou os empresários a construírem termoelétricas movidas a gás natural nas suas empresas. Qual a intenção? Ora, a intenção era deixar de usar energia elétrica comercial. Qual a energia elétrica comercial? Ora, da holding, das afiliadas, das associadas da Eletrobras. E a empresa passaria a produzir a sua própria energia com gás proveniente daquele fantástico, daquele enorme gasoduto que o Brasil fez a Petrobras construir da Bolívia para cá. E a Bolívia, interessante, é o seguinte, ela não tem tanta diferença de reserva de gás natural para o Brasil. Eu achei interessante, você não acha interessante que as reservas são parecidas e de repente a gente faça um gasoduto enorme da Bolívia para cá, para trazer gás boliviano, para entregar para as empresas brasileiras produzirem a sua própria energia elétrica, deixando de consumir energia elétrica da Eletrobras. Aconteceu que, inclusive a grande imprensa, e nem a pequena, fala como é que anda esse gasoduto. E nós dependemos. É a mesma situação da Rússia e da Ucrânia. Se a Rússia fechar as torneiras do seu gás, a Europa sofre. Interessante, se a Bolívia fechar as torneiras do gás natural dela, o Brasil sofre. Aliás, uns dias atrás, tinha problema. O Brasil teve que fazer o quê? Aumentar a sua demanda, o pedido como demanda, e aumentar o preço para a Bolívia liberar mais gás, liberar gás. Só que isso deu tanto problema que as empresas que foram incentivadas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso a construírem as suas termoelétricas movidas a gás natural, essas usinas, essas pequenas termoelétricas, estão entregues à ferrugem. Dinheiro jogado fora. Está vindo gás. Eu não sei para quê e não sei como, mas tem muita indústria, muito empresário que praticamente isolou as suas pequenas termoelétricas.
O que prejudicava até 1970, o que prejudicava, digamos assim, o consumo do gás natural era a geografia. No Brasil, por exemplo, aliás, no mundo todo, como a geografia não é semelhante em todos os países, nós temos os lagos, nós temos os rios, os grandes rios, como nós temos o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Madeira, o Rio Negro, o Rio Tapajós, o Rio Tocantins, o Rio Amapari. E isso aí, a gente pode colocar centenas de rios aí, montanhas, florestas, serras. Isso no mundo todo. E como é que vai fazer a distribuição do gás natural? O Brasil teve problema até 1970. Na década de 1970, o que aconteceu? Que melhorou isso aí, a abertura de grandes estradas. No Brasil foi isso. Abertura de grandes estradas, o que aconteceu? Melhorou a distribuição do gás de cozinha, por exemplo, porque era feito por caminhão. O nosso GLP vinha por gás de cozinha. Então, aí foi um grande advento de movimentação e distribuição do gás liquefeito de petróleo e do gás natural. Então, com essa nova distribuição geográfica, né, porque as estradas, elas mudam a geografia, as ferrovias, elas mudam a geografia, o advento e o uso de hidrovias mudam a geografia. Em que sentido? Principalmente no sentido de entrega de mercadorias e, nesse caso, entrega de gás. Entrega de gás, não é? Não era nem digamos, oleodutos, gasodutos, e sim os pneudutos, né? Os caminhões que tomaram conta do Brasil, em que hoje também é um problema, porque o Brasil praticamente é ligado por caminhões. Isso não deveria ser. Para um país do tamanho do nosso, um país continental, ser mono na distribuição, mono no transporte, porque qual é o transporte mesmo da massa? O transporte da massa é ônibus e o transporte do que a massa consome é caminhão. Não se transporta gás por avião e não se transporta gás e produtos de consumo por trem. Por quê? Porque não tem, avião tem, mas ferrovia não tem. Pelo menos não tem ferrovia suficiente para abastecer um país com uma área de 8.500.000 quilômetros quadrados. Certo? Então, isso aí, nós também tivemos o caso do consumo do gás natural para a movimentação locomotiva, ou automotiva, digamos assim. Locomotiva seria ferrovia. Mas houve esse aumento. A princípio não foi, vocês lembram disso, que não foi muito regulamentado, e eu acho que até hoje deveria ter um estudo sério sobre o abastecimento do veículo a gás natural. Já aconteceram incêndios, explosões, mortes, acidentes graves com o uso pirata, com o uso feito em oficina de fundo de quintal, com o arranjo, com a transformação. O mecânico oferece, sugere transformação do seu motor a gasolina, a etanol, para gás. Como é que se faz? Não, traz aqui. Eu já tenho até um kitzinho preparadinho aqui, você rapidinho coloca aí, você bota um botijão lá atrás e você sai trafegando com gás natural, não é isso? E isso já causou por falta de fiscalização e de regulamentação. Já deveria ter, porque o pessoal continua usando, tá certo? E isso aumentou muito a demanda pelo gás natural. Nós temos aqui, ele pode ser transformado, hoje tem tecnologia, já há algum tempo, aliás, se chama gas to liquid,
Vamos conhecer por GTL. A pronúncia fica melhor. O GTL, que é transformar o gás natural em algo parecido com petróleo. Já existe essa tecnologia. Transformar o gás em algo parecido com petróleo. E esse algo parecido, de repente, pode ser usado como petróleo. Tá certo? Então, nós estamos vendo hoje, meus energéticos, um produto, um recurso natural, energético, que está presente em toda a matriz mundial. Salve-se quem puder. Quem tem petróleo, quem tem gás natural, quem tem carvão mineral ou quem tem dinheiro para comprar, tudo bem. Quem não tem vai usar carvão vegetal. Ou vai usar urânio para produzir energia elétrica, como o Japão. Certo? Mas a matriz energética mundial, suja que é, tem como player, né, os vendedores, ou o vendedor, ou fornecedor de gás natural, assim como tem, né, os fornecedores de carvão mineral e de petróleo. O gás natural, saindo daquela condição de patinho feio, passou para essa condição de estrela na matriz energética mundial. Felizmente, aqui no Brasil, ainda não chegou a ter essa importância que tem no mundo, porque nós temos uma matriz limpa, apesar de consumir também. Nós consumimos muito petróleo, né, carvão mineral e gás natural. Quero lembrar a vocês que nós já falamos lá no início que nós temos carvão mineral. Mas nós vamos falar depois. Nós temos aqui no Brasil, em 3 estados brasileiros, mas é um carvão mineral de qualidade inferior. Tá certo? Vamos ver aqui, ó, a colocação dos produtores. Vejam só, vamos fazer de novo a diferença entre produtores e detentores de reserva. Quem detém reserva é quem tem o produto, quem detém o recurso energético na sua forma natural, no local onde a natureza o colocou, onde Deus natureza colocou, onde Deus natureza criou e deixou lá. Então fazem as prospecções, fazem os estudos e aqui descobrem que ali tem uma certa quantidade de gás natural, por exemplo, que é disso que nós estamos falando. Mas daí a ter reserva a produzir é um caminho longo. Então há uma diferença entre ter reserva e produzir. O que nós vamos falar aqui é na produção. Por exemplo, o primeiro produtor mundial de gás natural é os Estados Unidos. Só que essas estimativas, veja só, nós tivemos de 2007, quando o Brasil aparecia em 40º lugar, tá? Então agora nós temos uma estimativa, a mais próxima é 2015. Então os Estados Unidos é o primeiro produtor, depois vem a Rússia, Irã, Catar, Canadá, China, União Europeia, Noruega, Arábia Saudita, Indonésia. Veja só, a Arábia Saudita ela tem grandes reservas, inclusive de petróleo, né? A Venezuela tem a maior reserva mundial de petróleo, mas ela não é a maior produtora, é como eu falei para vocês. Deus natureza colocou lá a Venezuela cheia de petróleo, por isso que ela é visada pelas nações, outras nações, principalmente os Estados Unidos, né? Por isso que falam mal da Venezuela, tudo é fome, é desgraça, é ditadura, é tudo na Venezuela. Por quê? Para denegrir a imagem do país a tal ponto de todo mundo achar bom e bater palma o dia que os Estados Unidos fizerem com a Venezuela, se eles pudessem, né, se não fosse a China e a Rússia, a mesma coisa que eles fizeram com o Iraque, que não teve nenhum país para defender o Iraque. Foi eles sozinhos. Foram lá e tomaram o quê? Era para arrumar? Não, o país está uma bagunça, mas o petróleo é das irmãs transnacionais de petróleo, inclusive americanas. Entendeu?
Então tem muito petróleo, mas não consegue tirar, não tem a capacidade de tirar. Então nós vimos todas essas potências de extração, são produção que nós chamamos. Aí, por exemplo, isso aí é milhões de metros cúbicos. Por exemplo, Estados Unidos, 766.200 milhões de metros cúbicos. Aí nós falamos os outros aí e vamos chegar ao nosso país. Nós saímos do 40º lugar e estamos agora no 32º. Entendeu? Foi quando eu disse para vocês que comparei Brasil com a Bolívia. Nós compramos gás da Bolívia. E aqui nós estamos em 32º lugar. Né? De 2007 para 2015, pode ser até que essa coisa tenha mudado. Com a tecnologia, com o avanço, com o trabalho e a pesquisa da Petrobras, podemos ter mudado. Nós estamos no 40º, nós estamos em 32º lugar, né? Aqui na América do Sul, produzindo 20.410 milhões, aí tem que botar um monte de zerinho, 20.410 milhões de metros cúbicos nós produzimos. Isso é uma estimativa de 2015. E acima de nós, olha só, nós estamos em 32º lugar, a Bolívia está em 31º. Nós produzimos 20.410, ela produz 20.510 milhões de metros cúbicos. E a gente compra deles. É interessante, né? Isso aí é uma coisa que tem que ter uma matemática meio diferenciada para entender isso aí. Tá certo? Então nós colocamos meios energéticos a posição do Brasil na produção de gás natural no mundo. 32º lugar. E pode chegar mais adiante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dos dados que hoje praticamente foram dados, foram histórias do gás natural, né? Parece a historinha lá do patinho feio, né? Saiu do patinho feio para um cisne, né? Era considerado estorvo, de repente é uma matéria-prima nobre para dar lucro e para poluir, né? Que beleza! Olha só, nós estamos poluindo mais. Ele poderia ter ficado como um patinho feio, mas não, se transformou no cisne, né? Então foram dados, foram uma pequena história, nós podemos até continuar falando ainda mais sobre o gás natural, né? E lembrando vocês que nós dissemos dos recursos energéticos renováveis, e esquecemos de falar, né, da energia geotérmica, tá? O calor da terra, pedras quentes, águas termais e geysers, certo? Isso aí também são aproveitados já, tá? Para produzir energia elétrica. Então, a energia considerada renovável. Por quê? Porque se acabar geysers, por exemplo, os vulcões, a água térmica, pedras quentes, águas termais e tal, é porque o calor da Terra também acabou, e se o calor da Terra acabou, nós viramos uma pedra de gelo e a humanidade não existe mais, tá certo? Então é por isso que a gente diz que a energia geotermal é renovável, tá certo? Vocês foram bem-vindos, serão bem-vindos sempre, conto com vocês para turbinar o canal do Vetor Elétrico, sempre conto com vocês, tá bom? Deem os likes, né? Acione o sininho, tragam mais gente para se inscrever. E obrigado aqui do canal do Vetor Elétrico, eu espero vocês na próxima terça-feira e serão bem-vindos como sempre. Até lá!